Paz do Senhor, queridos! Assista agora mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Uma ótima lição para você. Que Deus abençoe! A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, como você está? Tudo bem? Sou o evangelista Jackson e estamos aqui para iniciar mais um trimestre na presença do Senhor, acreditando que, à medida em que nós aprendemos e crescemos em graça e conhecimento, nos aproximamos mais de Cristo e que a nossa EBD deste quarto trimestre seja abençoada. A EBD deste trimestre tem como revista base, a revista que nós utilizaremos para as turmas de jovens e adultos, a revista intitulada A Família Restaurada por Deus, escrita pelo pastor Edivaldo Santos Enes. Uma revista abençoada, uma revista que toca em um assunto importantíssimo para os nossos dias, que é a família, que é a questão da mulher, os filhos, esposo, enfim, e tudo aquilo que rodeia as questões familiares. A revista, ela tem como base, na sua construção, a parábola que fala da dracma perdida. Mas antes de começarmos, vamos orar? Vamos falar com Deus para que Ele possa nos abençoar, certo? Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui para falarmos, Senhor amado, da sua Sagrada Escritura, para falarmos e aprendermos cada vez mais de Ti. Abençoa, Senhor, esta aula, que nós possamos sair daqui compreendendo alguns assuntos importantes para o nosso ministério, para a nossa caminhada na fé. E assim, portanto, guia-nos e nos protege. Essa é a nossa oração. Amém e amém. A lição número 1, que ora está em minhas mãos, e você pode adquirir esta lição na nossa livraria missionária, que fica aqui anexo ao Templo Sede. Você pode vir aqui, nós temos a nossa lição, portanto, disponível. Ela trata... A nossa lição do dia 4 de outubro, ela trata sobre a perda da dracma e a força da mulher. E nosso texto básico, que a Bíblia diz, encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você ainda não tem a sua lição, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, 28. Vamos lá? Vamos ler? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para meditar, na época do Antigo e Novo Testamento, a mulher vivia marginalizada. Na sinagoga, ela não participava nem da vida pública e não podia ser testemunha. Ao mesmo tempo, a partir do ministério de Jesus, as mulheres encontram guarida para lutar contra a exclusão praticada na sociedade. A fundamentação bíblica, como comentei agora há pouco, encontra-se em Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 9. O objetivo geral da lição, compreender que nossos valores e princípios estão perdidos dentro nossas casas e ressaltar a força e determinação da mulher. Entender que a mulher tem uma força especial dada por Deus. Compreender que a mulher cresceu no ministério de Jesus e assumiu seu lugar na história. Entender que aquela moeda precisava ser encontrada, pois tinha um valor especial para a mulher. Meus irmãos, portanto, iniciaremos mais um precioso trimestre, estudando que a família contemporânea ao longo do tempo tem perdido alguns valores e princípios que precisam ser resgatados. Princípios estes que precisam urgentemente serem resgatados para que possamos ter uma vida saudável, uma vida na presença do Senhor. Perdas emocionais, perdas espirituais, enfim, perdas materiais acontecem. Precisamos retornar a Cristo, precisamos vivenciar e viver de acordo com as Sagradas Escrituras para termos uma vida sadia, uma vida saudável em sua presença. A vida familiar contemporânea foi muito prejudicada e está sendo muito atingida por certas relativizações, por relativização de valores, relativização da moral, da ética e dos bons costumes. Precisamos resgatar a moralidade e a ética, mas só resgataremos se nos debruçarmos na palavra do Senhor e aprendermos dele, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso Salvador. Amém? Nós temos aqui, portanto, a lição que vai tratar sobre estes assuntos. Nós temos aqui tópicos que o autor trouxe para, didaticamente, nós compreendermos melhor como que é a lição e como a lição se estrutura. O tópico 1 fala da força da mulher diante das perdas. O tópico 2, a mulher vivia marginalizada. O tópico 3 vai falar sobre a mulher
a dracma e o seu valor. O tópico 4, a dracma perdida e a resiliência da mulher. E aí chegamos à conclusão desta lição. Amém? Tópico 1, a força da mulher diante das perdas. E aqui o autor traz a referência, portanto, à parábola, cuja protagonista no texto é uma mulher. As mulheres não eram contadas nas parábolas, e Jesus quebra este paradigma, colocando uma mulher na parábola, exaltando seu valor na cultura judaica. É interessante compreender que nas sociedades antigas, milenares, as mulheres não era dado valor à mulher, a mulher não era contada na sociedade, porque existia uma construção em que entendia que o homem era o centro, entendia que o homem, portanto, participava mais ativamente da sociedade. A mulher era vista em segundo plano, muitas vezes apenas aquela que estava no lar, apenas para a procriação. E isso era muito comum perceber nas sociedades da Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, na própria sociedade judaica, sociedade hebreia. Elas, portanto, sempre foram marginalizadas, até mesmo tratadas como aberração ou como um ser incompleto. Existiam até posições no próprio judaísmo histórico tradicional que nos falavam que a mulher não tinha alma ou não tinha características de humanidade, porque não fora criada por Deus, mas fora diretamente por Deus, né? Ela foi criada por Deus, mas foi a partir de uma costela de um homem. Então são leituras que eram feitas, e é importante salientar uma coisa, leituras que são feitas dentro de um tempo histórico, dentro de uma localidade, dentro de uma situação. Naquele momento, se pensava assim, até porque por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que seria, portanto, os sujeitos que participariam daquele processo. A mulher, ela vivia nesse cenário, mas graças a Deus, que enviou seu filho Jesus, estabelecendo um novo tempo, onde a mulher tem um novo status. Como o último ser criado por Deus, foi o ápice da criação, cheia de beleza, meiguice e delicadeza, força espiritual. Foi criada para ser mãe e esposa, carinhosa e sensível. Continuando o tópico primeiro, dando continuidade às questões da mulher marginalizada, da mulher que vivia à margem da sociedade, à par, ou seja, fora, à margem da sociedade, fora daquilo que era comumente trabalhado e discutido, como alguém que não participava do centro das questões políticas e sociais. O tópico 2 vai reforçar essa ideia da mulher marginalizada pelo simples fato de ser mulher. E aqui nós temos que tomar um cuidado porque, foi na antiguidade. Não, necessariamente. Durante todo o processo histórico, as mulheres sempre foram vistas como seres de segunda classe. Se você vai entender o que eu estou falando. A mulher só teve direito a voto no Brasil no século XX. As mulheres só tiveram direito a ascender carreiras importantes nos negócios, nas empresas, há muito pouco tempo. Até meados do século XX, os homens que tinham a maior porcentagem de homens nas faculdades, nas universidades. Hoje a situação está mudando. E dentro da própria igreja também isso acontecia. Muitas vezes pais não deixavam suas filhas estudarem, porque queriam que as suas filhas se dedicassem apenas ao casamento e a questões pessoais, né, no seu dia a dia, no seu trato do dia a dia. Mas essas coisas foram mudando. Então perceba que essa noção de mentalidade, que é algo que a gente queria entender e queria deixar apenas na antiguidade, ainda permaneceu durante muito tempo na história da humanidade. E eu trouxe aqui exemplos do século XX, em que irmãs, mulheres da igreja ainda passavam por certas questões que deixavam as irmãs em um segundo plano, as irmãs em um processo de separação com relação a coisas relacionadas à política, à sociedade, administração, educação, mas que hoje mudou, porque você teve uma ascensão da mulher no mercado de trabalho, uma ascensão da mulher nas questões educacionais, e isso é muito importante porque você consegue ver um desenvolvimento e uma pluralidade de ideias presentes na sociedade. Ela estava aportando, e aí trazendo novamente aqui o texto, a marginalização acontece, o autor faz referências ao Antigo e Novo Testamento quanto a essas épocas, faz referência também que na sinagoga ela não participava da vida pública e não podia ser testemunha, ou seja, não tinha valor o que ela falava. Mas em Cristo Jesus tudo mudou. A exclusão, em Cristo Jesus, a mulher encontra guarida, encontra acolhida e participação. E aí tudo se muda. O autor também na lição, para comprovar que a mulher vence a marginalização, vence o preconceito e vai caminhando para um novo estágio, traz alguns exemplos, como mulheres que venceram o preconceito e a marginalização. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, 36 e 50.
a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, a mulher cananeia de Tiro e Sidom, Maria Madalena também. São exemplos que o autor traz para falar de mulheres que romperam um status quo, romperam uma perspectiva de sociedade em busca de seus objetivos. Amém? Ponto 3. A mulher, a dracma e o seu valor. A dracma não era tão valiosa assim, correspondia ao salário de um dia de um trabalhador braçal, ou seja, uma diária. Mas para uma mulher pobre que vivia numa pequena casa confortável, 10 dracmas representavam uma pequena fortuna. E aqui o autor vai discorrendo, portanto, sobre a parábola da dracma e o seu valor, e a importância que a mulher dá ao encontrar a dracma perdida. A dracma perdida é a resiliência da mulher, resiliência da mulher. E aí, nesse ponto, o autor vai nos falar sobre ensinamentos que nós temos, né, quando perdemos alguma coisa, quando temos que recuperar algo. O que as perdas nos ensinam? Nos ensinam a sermos mais pacientes, nos ensinam a perseverar mais, que são questões que também o próprio Cristo nos ensina. As pessoas experimentam pontos baixos em suas vidas. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, nós teremos pontos baixos, nós teremos pontos de dificuldade em nossas vidas, mas se nos fiarmos, se nós acreditarmos e colocarmos nossa esperança e fé em Cristo Jesus, nós seremos vencedores. E aqui, portanto, caminhamos para o final dessa primeira lição, onde o autor conclui: a mulher da parábola tomou todas as medidas para encontrar a moeda de grande valor para ela. Esta mulher não ficou lamentando a perda, ela foi resiliente e perseverante até encontrar. Ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar. Que possamos encontrar a dracma perdida de forma diligente, de forma resiliente, e que assim, ao encontrar, dando valor a essa dracma que foi perdida, nós possamos entender os mistérios de Cristo, entender aquilo que Deus quer e nos alegrarmos em sua presença. Que Deus abençoe, que fique na paz do Senhor, que tenhamos um domingo excelente na presença de Deus e uma semana abençoada. Amém e amém.